Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Existe um rito puro de Umbanda? O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Existe um rito puro de Umbanda? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando se manifestou pela primeira vez dentro de um centro espírita, num trabalho de mesa, que ele iniciou o processo de fundação da Umbanda, ele fez misturas. Dentro daquele rito de mesa, ele incorporou elementos do xamanismo e outros elementos ligados aos negros africanos, permitindo a manifestação de caboclos e preto velho nos trabalhos de desobsessão. Então, a Umbanda nasceu num processo de ressignificação de um rito que, por sua vez, teve mistura com outros rituais. A diáspora africana, nós verificamos que as nações que vieram de África já vieram sincretizadas entre elas, em muito caso. Aqui no Rio Grande do Sul é emblemático o orixá Xapanã. O orixá Xapanã, cultuado aqui nas religiões de matriz africana, que em África originalmente não era um orixá, era um vodum, era jeje. No processo de absorção da nação cambinda, o Xapanã passou a ser um inquice cultuado dentro da cultura banto em Angola. Por sua vez, o Império Iorubano, quando conquistou Cambinda, absorveu essa divindade dentro do Império Nagô-Iorubano como orixá, já num processo de sincretismo. E os cambindas vieram para o Rio Grande do Sul e trouxeram o Xapanã como orixá, e num processo de mistura. Então vejamos que não existe uma pureza, e ao longo da história das religiões, nós verificamos que não existe uma religião primeva, pura, manifestada no plano terra. Se perde no evo dos tempos. Qual é a religião primeira pura? O próprio processo do cristianismo, nós verificamos que Pedro, Tiago e João, que conviveram com o mestre, com Jesus humano, tiveram pouca interferência nos evangelhos que foram escritos por greco-romanos, com exceção de João. Mas João já absorveu o conceito de Cristo que veio dos gregos, especialmente de Filon de Alexandria, que fez a síntese do saber judaico com o saber das divindades gregas. Então o processo dos evangelistas registrando o cristianismo naquela época, a história de Jesus, também nasceu de um processo de ressignificação e com algumas misturas teológicas que houveram. Inclusive, os registros etnográficos demonstram conflito que houve, por exemplo, entre Tiago e Paulo de Tarso, que era greco-romano. Os conflitos que houveram, e Tiago defendendo uma pureza do cristianismo primitivo que, ao seu ver, estaria estreitado como uma seita somente para os judeus. E Paulo de Tarso foi contrário a isso aí, tanto que ele é considerado o apóstolo dos gentios, contrariando naquela época a cúpula da Assembleia Central que estava em Jerusalém do cristianismo nascente. Passaram-se os anos, Paulo de Tarso foi para Roma, acabou sendo assassinado em Roma, dentro do Império de Nero, e Jerusalém no ano 70 foi devastada pelos romanos. Se não fosse a reinterpretação e essas misturas, entre aspas, que houveram dos evangelistas e o trabalho hercúleo de Paulo de Tarso, dando uma abrangência mais universica ao cristianismo, o cristianismo como seita judaica restritiva a um purismo semita na época, teria deixado de existir. Nós não teríamos hoje o cristianismo pujante como é a nível do planetário. E é significativa o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que estabeleceu normas de culto, mas não estabeleceu rituais ou liturgias. Nós temos muitos conflitos no seio das religiões de uma maneira geral,
que nos ensinam a dialogar com o nosso semelhante, com o nosso igual. Umbanda nos educa a dialogarmos com os nossos diferentes. Então, dentro desse núcleo central, que é as normativas de culto deixadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, transitam várias formas de liturgias e rituais que têm canalizações, digamos assim, imbricamentos que dialogam com todas as religiões, com todos os ismos, de uma maneira geral, encontram ressonância dentro da Umbanda. Então, ao nosso ver, não existe um rito puro de Umbanda. Existem variações rituais, litúrgicas, e toda vez que um sacerdote, um dirigente, um comandante de agrupamento, ele vem falar dos seus rituais, ele dá a entender que os rituais dele são mais puros em relação aos outros que são misturados, a gente cai numa armadilha etnocêntrica de nos sentirmos donos da verdade e superiores aos demais. E são infinitos os terreiros de Umbanda que existem por esse Brasil e infinitos os processos de imbricamentos, de interpolações e de misturas que levam a Umbanda a ser uma religião pujante e constantemente se adaptando àquelas comunidades no espaço e no tempo. Aí está a força da Umbanda. As diferenças, a diversidade, não contemplando um purismo, e os processos de misturas que fazem parte do conceito de convergência, de sincretismo e de hibridismo são saudáveis, e não existe uma religião pura no nosso planeta. Mesmo a religião dos nagôs e iorubanos em África encontram similitudes com a cabala hebraica, onde elas se tocaram ao longo da história do trânsito das raças e das nações geográficas que houveram no nosso planeta. E, por exemplo, a tábua de Ifá, a arte divinatória de Urumilá, encontra correspondência com a tábua dos ancestrais do hinduísmo. Inclusive, num estudo mais aprofundado, existem muitas proximidades e similitudes que a gente conclui que não existe uma religião pura no nosso planeta. Nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.